Alô, pessoal, tudo bem com vocês? 18 horas e 2 minutos. Estamos aqui já com 2 minutinhos de atraso, tá? Mas pra gente começar uma live super legal com uma das pessoas que eu admiro de montão, que é a Vera Iaconelli, tá? Aguardando ela entrar aqui pra... peraí. Não, ainda não. Eu preciso achar ela e às vezes isso aqui passa muito rápido e enquanto isso eu vou dando as boas-vindas para vocês, tá bom? Então, Dilene Cantelli, bem-vinda. Josiane, 11 pessoas a mais entraram, tá? Várias pessoas aqui estão entrando. Joana Buchan entrou, minha sócia. Vera Iaconelli chegou, tá aqui, tá? Aqui transmitindo. Vamos esperar agora a Vera aceitar, tá? E tudo certo. Flavinha Módulo chegou, que legal também. Todo mundo. Aê, que delícia te Oi, ver. Ana! Demorei Tudo bem com muito, você? aqui só apareceu agora. Não, eu que demorei. Eu mesma. Tudo Você tá bem, bem? Vera? Que delícia Eu tô conversar com bem. você. Vou Que dizer, ótimo. começar essa live dizendo que eu sou sua fã, viu? Dos livros que Imagina. você escreveu, espetaculares, dos artigos que você escreve. Nossa, adoro, tá bom? Nossa, Ana, Adoro. obrigada. É uma honra para mim, obrigada. Nossa, tá bom, gente. Olha que honra para mim estar aqui com a Vera, né? Eu tô até emocionada, acho muito legal estar com você, Eu tá? super agradeço o convite, super agradeço. Nossa. Imagina. E vamos lá. E aí, para a gente conversar, para poder trocar umas ideias, né? Conversar com as pessoas, para elas ouvirem um pouco de você, de viva voz, suas ideias, sua cabeça. Eu quero que elas entendam um pouco a lucidez da sua cabeça. Isso eu acho bem Uhum, legal dividir com todo mundo, que nesse momento de pandemia é super importante, né? Tá? uhum. Então vamos lá. Vamos pegar alguns assuntos aqui. Eu vou começar te fazendo uma pergunta. Como você está vendo as relações familiares agora, nesse momento da pandemia? Você acha que as relações familiares se fortaleceram ou se enfraqueceram? Hoje é Dia dos Namorados, eu estou vendo um monte de casal aí brigando e gente querendo acabar com tudo, porque a convivência mútua há muito tempo saturou. Por outro lado, algumas outras relações pais e filhos podem ter se fortalecido. O Aham. que você pensa disso, Vera? Olha, as relações elas foram postas à prova, né, Ana? Então, assim, elas Sim, acabaram se revelando, revelando a natureza delas, a qualidade delas, e tudo que você tinha de disfarce, aí, de chantilly, de atenuante, de desculpas, álibis, gostei. né? Eles É? desapareceram. E é como se a gente fosse Sim, ver do que as coisas são feitas finalmente. Porque às vezes você tem assim, certo. eu costumo falar para os meus alunos, você tem uma mesa e você acha que ela é sólida, mas aí você põe um elefante em cima, e aí você vai ver do que ela é feita de verdade, né? E Desaba. às vezes, mas nem sempre a gente tem um elefante, às vezes a vida vai leve, aí você vai ali dando um truque, não percebe. Agora a gente está com um elefante em cima mesmo, assim, não só por conta da doença, por conta da questão política, a gente tem uma série de questões Opa, no sim, Brasil que também são bem sérias, são bem próprias da nossa concordo total. situação. Isso. Então é um estresse em cima de um estresse em cima de um estresse, e essas relações estão sendo postas à prova. 90 dias depois, as pessoas já começaram a recolher aquilo que arrebentou, e aí não dá certo, você vai ter os divórcios, a violência doméstica, você vai ter grandes decepções, mas também começaram a recolher o aprendizado, o que fortaleceu, o que deu certo, o que vale a É, pena. Tem gente que falou assim, nossa, já que vai acabar, então deixa eu tentar conversar, né? E aí é isso. começam a usar dispositivo que às vezes não usavam antes do diálogo, né? Aham, Então, tem um lado promissor e um lado assustador. Mas mesmo certo. quando a violência aparece, eu acho que a grande vantagem é revelar aquilo que estava lá e que talvez seja importante mesmo você saber com quem que você está dormindo, né? Quem está com você ali do lado. E Sim, nada como uma é. boa experiência de estresse para descobrir, né? Nossa, falou tudo. Eu acho que é exatamente isso. Quer dizer, a gente pode ter esses dois. O elefante está em cima da mesa. É. Tá, o que vai acontecer? A gente vai aguentar, vai fortalecer ou isso vai desabar de uma vez, né?
É perfeito. Muita gente está falando exatamente isso. Aí passando uns dizendo que melhorou, outros que piorou, né? Que ferramenta Legal. que a gente tem, né, Ana? Essas pessoas têm ferramentas, né? Exatamente, exatamente. E assim, olha, você escreveu um artigo, né, na Folha, aquele Solidão, modo de usar. Achei espetacular esse artigo, né? Então, e nesse artigo você coloca uma coisa muito importante que eu acho, que assim, na nossa sociedade hoje, a gente está muito mais autocentrado, muito mais individualizados enquanto pessoas, né? A gente quer ter muito mais independência, não é isso? E a gente acaba criando, principalmente nas redes sociais, assim, personagens da gente mesmo, não é verdade? E a gente tem que Perfeito. alimentar esse personagem e a gente está esperando sempre a recompensa, curtidas, ou seja, a gente está na busca pela popularidade, não é isso? Você coloca isso no seu artigo e você usa essa expressão que eu achei super legal, aqui, a gente está se cultivando, né? Então é uma solistência que você diz, no sentido de uma solidão da própria existência. Será que a gente está mais solitário mesmo? Será que essa pandemia vai acentuar um pouco esse lado solitário da gente? Ou como é que você vê isso? Eu acho muito interessante do jeito que você coloca, porque assim, a gente tem uma persona social, claro que tem que ter, né, para se apresentar, enfim. Mas a gente não pode acreditar muito nela, né? Quer dizer, a gente tem que ter uma relação com a gente mesmo, da gente sabe, bom, eu me apresento num determinado lugar de uma certa forma, mas eu sei das minhas fragilidades, eu sei das minhas questões, eu sei dos meus medos, que estão preservados para o espaço mais privado, das relações mais íntimas. Quando a pessoa começa a acreditar que ela é aquela alegria ambulante e que quando ela está triste tem alguma coisa de errado com ela, o problema não é quando ela está triste, o problema é ela achar que ela não pode estar triste e que ela deveria ser uma alegria ambulante. Então, do mesmo jeito que a gente está testando as relações com os outros, a gente está pondo à prova a nossa relação com a gente. E muitas pessoas estão se decepcionando, falando, nossa, como eu sou frágil e não sabia. Você sabe onde aparece isso muito, Ana? Às vezes, principalmente os homens que têm uma experiência no espaço público de muita potência, então o cara é CEO de empresa, o cara tem um monte de funcionários, e ali ele é professor, super, né? E aí ele se sentia muito à vontade, e quando ele se vê no mundo privado, tendo que cuidar do miudinho, do cuidado de si, ele pode fragilizar de uma forma que ele nunca imaginou, né? Então está sendo também um encontro com a gente mesmo, um encontro com essa fantasia que a gente tem da gente. E aí vão surgindo coisas muito interessantes, né? As pessoas vão começando a baixar a bola, começar a ver como é que elas se cuidam mesmo, se não se cuidam, qual é a relação dela, se ela fica muito angustiada de ficar só, ou se de repente vem um alívio de não ter tantas demandas. Tem gente que falou, meu, não tenho tanta demanda, é bom isso também, né? Então tem uma descoberta de si aí nesse isolamento, com essa solidão, né? De Isso. encarar isso, né? Eu acho que você falou tudo e é super interessante, inteligente, colocando assim, isso que você colocou, em outras palavras, sabe? Por exemplo, esse CEO que ele vai na empresa, homens, mulheres, elas também, mandam em todo mundo, tem toda uma estrutura ali hierárquica abaixo, né? Elas estão acostumadas, é o personagem com que elas se apresentam às outras pessoas, né? Tá. Quando chega em casa que fica todo mundo de moletom, tendo que limpar o banheiro, dá uma Fascina. certa sensação assim de, meu Deus, eu não tenho todo esse poder. Quem eu sou, na verdade, né? Talvez isso seja um certo sentimento de solidão que as pessoas têm de se encarar como realmente é. Aquele personagem que quebrou. E as pessoas acabam se vendo um pouco como são, não é verdade? Eu acho Exatamente, que... você mata a charada, porque assim, a gente vai se descobrindo na relação com o outro, né? Só que de Sim. repente, se muda a relação com o outro, você descobre algo em você que você não sabia. Ou se o outro desaparece, cadê os meus funcionários, né? Cadê o meu staff? Aquele povo que puxava meu saco, né? E de repente você está lá, se vendo com a tua esposa e falando, cara, mas você não vai tirar a mesa? Por que você está achando que vai acontecer aqui? E aí você tem que ver um outro lado seu. E se haver um pouco com o mundo interno. Isso é solitário, porque o mundo interno é absolutamente solitário, né? É isso, E se a gente aprender a fazer alguma coisa legal com isso, nossa, a vida da gente melhora muito, né? Melhora muito. Muito. Passou por aqui a Marli Brocchini, que falou, é a sensação de ser humano.
E eu acho que é Uhum. isso mesmo. A gente tem essa sensação, olha, eu sou humano, você não é mais aquele personagem criado, né? Aham, Isso é super aham. interessante, né? E aí tem gente falando também que limpar o banheiro, ninguém tinha feito isso. É, é. E Isso é na bem verdade, Brasil, né? Isso é totalmente é bem Brasil, né? Que a gente tem uma tradição aí de todo um serviço doméstico terceirizado, né? exato. É bem edificante aprender a limpar o seu próprio banheiro, né? E muitas vezes, na elite brasileira, as crianças só têm acesso a esse tipo de trabalho quando elas vão para o exterior e fazem os chores. E aí voltam, ai, lá eu limpei o meu Isso, banheiro. Mas aí volta aqui imediatamente vem para o sistema escravocrata e é isso. volta a ter todo mundo para fazer. Então está sendo uma experiência para a classe média, média alta também bem significativa, né? E essas pessoas que vão e adoram limpar o banheiro lá fora, adoram limpar o banheiro lá fora, porque sabem que quando voltam, não Uhum. vão limpar banheiro aqui dentro. Sim, sim. Lá faz uma pinta, né? Faz uma cena assim e chega aqui e fala não, nada disso. É, eu É acho que a gente tinha uns caras que falam assim, botar a sandália da humildade, sabe? Assim, você isso. começa a falar, nossa, do que é É feita a minha casa, do que é feita a minha vida, né? É isso. Então é isso que a Vera está colocando. Eu, de vez em quando, vou fazendo uns resuminhos para quem está entrando, mas é exatamente isso. Eu acho que as pessoas acabam se encontrando com elas mesmas e muitas vezes esse encontro com cada um dá uma certa sensação de solidão, na medida em que você se vê sem o seu personagem te acompanhando. Aham. Você se vê Uhum. sozinho, sem o seu personagem te acompanhando. E isso dá, na verdade, uma certa sensação esquisita, né? Sim, De que somos humanos. e super humana, bem-vinda, mas que a gente tem que lembrar que essa divisão ela é muito da nossa cultura, né? Em outros Sim, momentos a gente administrava melhor o mundo interno, a gente teve mais certo. chance de cultivar o mundo interno, e agora a gente está vivendo muito dessa aparência, dessa imagem externa e acreditando um pouco nela, né? Exato. E Uhum. aí eu vou puxar o gancho para um assunto que você domina total também, que é isso, né? A gente fica sempre. Eu acho que hoje a tendência do mundo é você fazer. Olha, você tem um script e todo mundo tem que cumprir aquele script, né? Então, por Uhum. exemplo, uma moça que está grávida e quando ela passa a ser mãe, de uma hora para outra, ela tem que cumprir aquele script da alegria, da felicidade eterna, da realização plena, do eu sou mãe, de tudo. E, na Aham. verdade, não é nada disso, porque ela está se sentindo mal, ela está se sentindo gorda, ela está se sentindo feia, ela está se Uhum. sentindo inchada, ela está cheia de hormônios que dá aquele blues pós-parto, né? Ela está se sentindo a última das criaturas do mundo e ela ainda não consegue ter por aquele filho que acabou de nascer aquele amor gigantesco que tudo Aham. vence. Como é que você vê isso, assim, só para dar uma explicada para a turma que isso é normal, né? Sim, eu acho que as pessoas estão bem sensibilizadas com isso, na medida em que até a Marília Moscou, que é uma colega muito querida, Moscovitch, que ela fala que a pandemia é o puerpério do mundo, né? Ficamos confinados como ficam as puérperas quando nascem seus bebês, que elas não conseguem sair de casa, elas Adorei, não é demais? É a Marília adorei. Moscovici que falou. Porque o que ela está dizendo? Porque a gente, o que é uma puérpera? É uma pessoa que fica de Isso. moletom o dia inteiro, que Isso. mal consegue cuidar de si, que tem que cuidar da casa, do bebê. E até aí já seria um descalabro. Uma mulher sozinha com seu bebê já é um descalabro, né? Porque não tem nenhuma sociedade humana onde as mulheres foram deixadas sozinhas com seus bebês. Quanto mais tradicional a sociedade, mais apoio as mulheres sempre tiveram para cuidar Tiveram. de um bebê. Então a gente tem uma sociedade onde as mulheres cuidam erroneamente sozinhas dos seus bebês. Nós temos um problema social colocado aí. O puerpério Isso. não precisava ser tão difícil como ele é dificultado pela sociedade. Aí tem tudo isso que você falou, é verdade, o corpo está voltando, tem os hormônios, aprender a dar de mamar, um bebê que chora, tem, além de tudo, tem tudo isso daí. Então, essa mulher que está confinada, ela é assombrada pela fantasia de que ela deveria estar super feliz, porque Feliz. afinal ela teve o bebê. Então, imagina, Deus te deu um bebê saudável, não tem mulher que não consegue ter bebê, não tem mulher que tem um bebê com probleminha. Então, como você não está feliz? Você é uma ingrata. Então, gente, é uma sucessão de equívocos. Abandona a mulher e cobra dela uma alegria que não é esperada nesse momento, porque o baby blues é uma tristeza própria dessa época, sim. Você olhar para a cara do seu filho e achar não era nada disso que eu estava esperando,
está totalmente dentro do saudável, não tem problema nenhum. Mas então tem uma falsa ideia do que seria a chegada de um bebê, acrescida de uma falta de ajuda. E aí nesses dois, aí a gente sabe que explode a quantidade de depressões pós-parto, fobias, conversões histéricas, surtos psicóticos, somatizações graves, que nem tudo é depressão, né? A gente tem vários quadros graves que a gente está criando por um caldo de cultura que não sabe cuidar das mulheres quando elas dão à luz. Né? Então, piração, tem toda né? razão. Não, perfeito. Eu gostei da comparação. E nessa pandemia agora especificamente, essas moças que acabaram de dar à luz, elas estão isoladas. Então elas estão, como você falou, a gente precisa tratar melhor, ter uma rede de apoio para essa puérpera. E agora na pandemia, avós e tudo isso que poderiam dar essa rede de apoio não estão presentes por todas essas razões que a gente sabe. O papel do pai, do companheiro, enfim, é importantíssimo nessa hora, né? Como você vê isso? Daria algum conselho para eles? Olha, eu acho que o bebê, hoje na nossa cultura, ele chega assim e cai que nem uma bomba, que nem uma bola de boliche no meio da família e no casal. Se a mulher não se sente reconhecida em todo esse trabalho de gravidez, parto e pós-parto, que ela já fez tudo que ela podia fazer, né? Ela emprestou o corpo dela para botar uma criança nessa família. Então, é a vez do pai assumir uma certa posição e liberar, inclusive, essa mulher fisicamente dessa tarefa. Na disputa para ver quem faz menos, o que acontece é que o casamento rui, né? No casamento ruim. Aí o cara fala, não, mas eu não posso porque eu trabalho, mas escuta, mas ela também trabalha, só que o dela não é remunerado e passa pelo corpo, né? Então, o que a gente vai vendo é que quem tem um filho para constituir uma família, muitas vezes a família se destrói pela chegada do filho e por conta desses equívocos, né? Porque a pessoa não reconhece que montar uma família é montar uma rede de apoios. Apoio, não é um sustentando todo mundo, é uma rede de apoios, né? E aí vai criando ressentimento, vai criando uma forma que às vezes, Ana, que você vai reconhecer claramente, né? Uma forma que a mulher às vezes arranja inconscientemente para sair dessa roubada é ficar doente. Porque aí, na hora que ela fica doente, né, que eu chamo hospital / férias, né, que quando a mulher fala, não, mas agora eu tô doente, bicho. Hoje, Ana, hoje rolou uma brincadeira com as minhas alunas, elas mandaram assim, compre seu kit Covid. A gente diz para todo mundo que você está doente, você fica 14 dias dentro do quarto e o maridão vai ter que comparecer. É tipo isso, cara, só adoecendo para... Espetacular! Não é? Fazer... E ainda bem que esse kit vem com termômetro que toda hora dá 39. Exato, dá 39, ninguém pode te ver, imagina. Agora... E aí vem a fantasia da mulher de que se ela se isola, a casa cai. Não cai. Vai ser de outro jeito. Aparecem ajudas de lugares inacreditáveis, entendeu? Será que ela precisa sofrer tanto? Será que ela precisa cair de cama para aparecerem essa ajuda? Será que a gente não consegue, né? Exato. E sabe, Vera, acho que assim, também tem uma coisa que eu acho que pega. A mulher muitas vezes não quer delegar para o companheiro o cuidado, né? Então, ela acha que ela é insubstituível e que só ela sabe fazer. Então, eu acho que também para as mulheres, aí a gente tem que ter esse ponto de equilíbrio. A ajuda, né, do companheiro, tudo certo, mas esse equilíbrio da mulher também ceder ao companheiro a oportunidade, né, de fazer Perfeito, isso. Ana, perfeito. Mas aí eu entendo isso igualzinho ao jogo do homem que ficava muito ameaçado com a mulher trabalhando e ganhando dinheiro, né? Certo. Porque as mulheres sempre trabalharam, mas elas tinham que dar uma escamoteada e fingir que o dinheiro era do marido. Então, porque elas trabalhavam meio envergonhadas e os maridos também meio envergonhados. Então, vamos fingir que não está rolando nada, mas elas sempre trabalharam, né? Mas o homem se sentia ameaçado, porque para ele, na cabeça que ele foi criado, o único valor de virilidade era ser o provedor. Exato. Aí, hoje em dia, o cara fala, eu não quero casar com uma mulher que não trabalha. Eu não quero sustentar ela. Eu quero uma companheira ao meu lado e ele se sente grato que ela trabalha, eles seguem juntos, têm independência, ninguém é um peso para ninguém. Só que para a mulher, também é um momento da mulher começar a ceder este papel, chamar o cara para ajudar, porque algumas mulheres
Óbvio, tem homens que não ajudam, ponto, mas não fazem a parte deles, não podemos nem usar ajuda mais. É isso. Não fazem a parte deles. A parte Mas deles. mas tem mulher que se ressente de sair desse lugar de quem sabe tudo. Que é um Exato. tiro no pé total, né? Total. Então, Total. ela se sente ameaçada porque quando ele entra, ela já não sabe mais o valor dela, porque afinal de contas, ela é a mãe, ela que deveria saber botar para dormir, na verdade, vai chegar uma hora que os dois vão falar: que bom que você trabalha, que bom que você cuida do filho, que bom que você pode fazer um pouco de cada coisa, né? É isso, é exatamente isso. Da mesma forma que tem esse homem que ele só tem o papel de provedor, tem essa mulher que acha que a família depende integralmente dela e que é o papel dela, e ela não cede. Então, há que ter hoje, século XXI, né, um equilíbrio, né, entre essas forças, né? Sim. Senão, as crianças também acabam sentindo um pouco isso, né? Esse ambiente, e acabam sendo criadas também nesse mesmo modelo. O que eu acho que, com o passar dos anos, daqui a 10, 15, 20 anos, essa geração já está mudando, né? Já está pensando um pouquinho diferente, né? E aí vem o seu outro livro, Criar Filhos. Como você vê essa criação de filhos, né? Agora, nesse século XXI, e agora com essa pandemia? Como é que você está? Então, na verdade, a gente já vinha num momento muito crítico, daqueles momentos que acontecem raras vezes na história da humanidade, ou seja, são grandes momentos de virada, que é a revolução virtual, né? Quer dizer, a gente estava mal se acostumando com a revolução virtual que muda tudo. E os pais estão assim, falando: bom, e agora? Qual que é o meu papel aqui? Se meu filho aperta o Google e imediatamente diz: não, pai, você não sabe de nada, quem sabe é o Google, né? E tem acesso ao mundo inteiro, sem passar pelos pais, quer dizer, isso já foi assim, essa geração é uma geração de pais que está se havendo com os primeiros nativos virtuais e não está sabendo muito bem como mediar, como inibir, como controlar, como... É uma geração um pouco... Toda geração nessa mudança, né? Ela patina um pouco, né? Na industrialização foi assim também. Tem sempre essa transição, né? Só que aí a gente botou em cima disso, a gente ainda bota o vírus e o confinamento. E o fato de que a gente depende agora, sei lá, 90% da virtualidade, porque tudo que você come, compra, comunica... minhas aulas, eu estou dando todas as aulas, estou atendendo virtualmente, estou dando aula virtualmente, estou fazendo as lives, é tudo no mundo virtual, né? Eu nem sei se eu existo ainda. Deixa eu ver se eu existo. Então, moral da história. Aí, como é que a gente consegue tirar de tantas variáveis o nosso papel de pai e mãe, que é o mesmo desde que o mundo é mundo, que é de tentar proteger as crianças, né, fazer esse cercadinho para que elas se preparem para o mundo lá fora. Que esse é o papel dos pais, né? Exatamente. Quer dizer, antes da criança poder comer uma feijoada, ela tem que ir do leitinho, da papinha, da frutinha. Você não pode começar com a feijoada. O mundo é a feijoada, a gente faz esse caminho anterior, né? Então, como é que vai fazer isso? Isso aí a gente vai ter que trabalhar muito com essas crianças, né? Como sempre teve, né, Ana? Só que agora não pode ficar desbundado com internet. E agora, o que eu vejo... E, aliás, você colocou isso num dos seus artigos também, que eu achei muito apropriado e muito legal, que é assim... As gerações anteriores, elas tinham um certo tempo para se adaptar às coisas, porque o mundo andava numa velocidade. Então, por exemplo, nossos pais, vamos pensar assim, dos nossos pais para nós, mudou. Mas não mudou nessa velocidade vertiginosa que toda essa tecnologia está fazendo mudar. Então, acho que da nossa geração para frente, a mudança já foi muito mais rápida. E como você colocou, desses pais para esses filhos pequenos, foi mais rapidamente. E agora com a pandemia, tudo fez assim, que a gente teve que mudar tudo, né? Então, nós estamos tendo que nos adaptar a essa velocidade gigante. É como se você está numa esteira, você vai aumentando a velocidade, aumentando, e a gente tem que sair correndo para não cair. Não é verdade? Ana, mas olha que interessante, olha que paradoxo que a gente está vivendo, que eu acho que é exatamente quando você pergunta sobre a pandemia. Porque a pandemia, ela atinge a questão do tempo. Você tem toda a razão, se trata de uma mega velocidade nas relações, né, de tudo. Tudo
é rápido, vai, acabou, já foi, outro próximo, né? Mas a pandemia deu sabe, cavalo de pau, que você está vindo correndo, puxa o freio, cavalo de Vamos pau. mudar. Porque tem algo que teve que parar no tempo. Exato. E aí as pessoas que mais estão pensando agora, mais se perguntando, é como elas administram o tempo. Porque como você administra o tempo é como você vive. Porque viver nada mais é do que reconhecer, viver para humanos, né, diferentemente dos outros animais, é reconhecer que você tem um futuro, tem um passado, tem um presente. Os animais não têm essa percepção. Então a gente começa a se perguntar, da onde eu estava vindo? Para onde que eu vou? O que eu faço com o meu tempo? Como é que eu administro, né? Como é que fica Eu tô isolada há 90 dias, né? Quer dizer, saí para fazer na CNN um dia, fazer um programa, fui no meu consultório regar umas plantas, sabe assim? Mas assim, totalmente... Sim. Então, são 90 dias no espaço, sabe? De 200 metros quadrados e administrando tudo internamente. Isso é administrar a própria vida. É isso que a gente está repensando, né? Como é que a gente administra o tempo? Você falou super bem. Eu acho que são essas duas coisas que estão andando paralelas. Exatamente o que você falou. A pandemia fez a gente dar um cavalo de pau e parar aquela loucura, né? Mas, por exemplo, no aspecto que eu disse da esteira, no aspecto tecnológico, você teve que se reinventar rapidinho para dar aula, para dar consulta, para dar tudo, né? É nesse aspecto que eu me referi especificamente. Eu também... Perfeito. A nossa geração, pelo menos a minha, acho que eu sou mais velha que você, a gente não está acostumada a atender virtualmente, nem enfim, até fazer essas lives, conversar, não é verdade? Sim. Agora a gente teve que aprender isso. E há um tempo, a gente tem mais tempo, né? Você falou muito bem. É exatamente isso, concordo total com você. É interessante, né, como a gente vive esse... paradoxo. É um paradoxo. Eu não sei se você está tendo essa experiência, mas eu estou vendo assim, muitas pessoas fazendo jogos de tabuleiro que, sabe, já não faziam. Sim. Jogos de tabuleiro. Coisa que a gente faz, de repente, nas férias. Livros estão vendendo muito. Exato. Né? Os jogos com as crianças, brincadeiras que a gente fazia quando a gente era criança, né? Sabe? Você tem que... você volta um pouco também. Carta, né? Tem muita gente voltando a jogar jogo de carta. Jogo de carta. Impressionante, né? É isso. A vida teve outro significado. Ela ressignificou mesmo, né? Talvez para melhor. Eu não sei. Eu gostaria que tivesse sido para melhor. Eu acho que a gente pode aproveitar muitas coisas, né? Exato. E pode... Então... vai ser nosso mérito o que a gente vai fazer com isso, né? A gente não... A pandemia não dá nada, ela tira muitas coisas, mas ela te dá chances também, né? Exato. Por exemplo, eu fico em casa trabalhando e penso, bom, eu não posso usufruir da minha casa porque o meu trabalho toma o meu tempo. Então, como é importante que esse trabalho seja significativo, né? Que não seja qualquer coisa, dá mais valor para aquilo que você faz ou deixa de fazer, né? Mas priorizar mais o seu tempo, né? Eu acho que sim. Agora, eu sempre penso que depois que, vamos dizer, voltarmos ao normal, quer dizer que houver uma vacina, vou pensar. Sim. E eu estou esperançosa de que essas vacinas, o Brasil vai testar as vacinas, ótimo. Acho que ano que vem a gente vai ter sim uma vacina. Aí vamos pensar num cenário, todo mundo vacinado, a vida está começando a voltar ao normal, o vírus diminuiu e tal. Será que a gente vai voltar a ser aquilo que a gente era? A gente vai retomar aquela vida? Será que esse impulso que a gente tinha dessa correria vai voltar? O que você acha? Olha, eu acho até que algumas coisas voltam, porque a gente está aí numa lógica capitalista, neoliberal, de produtividade, tem que trabalhar que nem louco, tudo está dentro dessa lógica de consumo e velocidade, né? Então, as relações, tem consumo e relações, né? Tem uma coisa tem uma avidez de consumo, sim, mas algumas coisas não serão mais como antes. Por exemplo, a gente rompeu algumas barreiras em relação à virtualidade, que dificilmente retornarão. Então, por exemplo, mesmo atendimento médico ou psicanalítico online, ele ficou consagrado, porque são 90 dias que você atende
Então as pessoas vão falar assim, pô, por que que isso não vai continuar? E você não pode dizer, ai não, porque é pior, porque é melhor. Não, mas se serviu durante 90 dias, então alguns casos, a gente está Sim, pegando pessoas em análise, pessoa que é de Goiânia, que é de Tocantins, que você não exato, pegaria, mas você exato. começou a pegar, funciona, É vamos isso, trabalhar. certo? Tem, aulas virtuais, reuniões, tem pessoas que não têm, mas o escritório fechou já, a empresa Exato, continua, mas eles vão exato. fazer tudo virtualizado. Então, tem mudanças importantes. Quem tinha preconceito com fazer compras, isso tudo acabou. Isso Acabou, né? acabou, né? Também acho, Então, também se a gente acho. puder aproveitar o melhor da virtualidade sem perder a subjetividade, vai ser ótimo, né? Acho que pode Eu ser bem acho. legal. Eu acho. Assim, eu acho que as pessoas o que estão sentindo mesmo falta é esse contato humano, né? Assim, de olho Sim, no olho. Isso é insubstituível. Eu acho que é, isso é vai mais, precioso, né? É é precioso. precioso. Ficou Mas isso mais precioso ainda, né, Ana? não é mais precioso. Eu acho que sim. Sabe que até adolescentes, eu não sei se você vê isso, os adolescentes que antes só ficavam virtuais, eles estão sentindo falta, né, Exatamente. desse contato e muito eles, porque o adolescente ele gosta, né, de Aham. tem que namorar, ele tem que ter tudo isso, né? Sim. Não, e a coisa física mesmo, a A experiência coisa física. física do adolescente, né? Então, É, tem um lado de um fartote, né? De uma canseira também do excesso de exato, telas e uma avidez pelo encontro. Ficou bem claro que a gente perde quando a gente vive só no virtual, né? exato, Então, exato. isso sensibilizou, né? Eu acho que nessa tua pergunta, Ana, tem muita ficha que vai caindo sobre a nossa condição como brasileiro, a nossa condição de Sim, interdependência, porque a gente pode até adquirir autonomia, mas a gente se sim, interdepende, não tem como escapar, não tem né? Eu não como. posso viver sozinha, eu tenho autonomia em relação a assumir minhas responsabilidades, mas eu não Exato. sou. Existe uma interdependência, isso ficou bem claro com a pandemia, né? Está Acho ficando que bem sim. claro. Uhum. E as pessoas estão sentindo, principalmente pessoas assim que querem namorar, estão sentindo muita falta disso. Jovens que têm essa vida sexual ativa, que não tem uma Sim. relação fixa, vou dizer, essas pessoas estão sentindo mesmo, né? Mas assim, Uma falta dos pandemia, amigos, né? Nossa, assim, nossa, eu né? quero muito encontrar minhas E agora, amigas. né? Pelo amor de Todo mundo, Deus. né? Agora, Vera, como que você vê isso que aconteceu aqui no Brasil, praticamente no Brasil inteiro, São Paulo especialmente nessas últimas 24 horas? Comércio abriu, as pessoas fizeram filas gigantes, né? Mas gigantes para comprar. O que será que aconteceu com as pessoas, assim, do ponto de vista psíquico? Porque assim, o nosso. Explica isso. O que é Olha, que aconteceu? tem que fazer um tratado sociológico mesmo, porque realmente o nosso templo hoje, né, o grande templo é o Sim, shopping é center, o né? As shopping. pessoas se sentem potentes comprando. Toda a ideia é do consumo. O consumo vai resolver. Não estou me sentindo bem. Vai lá e compra uma Vai roupinha que tomar você vai se roupa. sentir bem. Essa fantasia de que o É, objeto pode tirar. tamponar o nosso É, sofrimento. é Todo isso. o capitalismo ele funciona em cima dessa fantasia de que tem É algum isso. objeto. A hora que eu tiver o É último isso. modelo do celular, aí vai estar tudo bem. É isso. Acabou chorar, entendeu? É só alegria. E tem negacionismo, né, Ana? Você, como médica, Sim, deve estar desesperada de ver o é tamanho de isso. gente que acha que não vai pegar porque, sei lá, tem o corpo fechado, É isso. ou isso é uma coisa que É pega não isso sei mesmo. aonde, eu sou limpinho, sabe? Umas bobagens, deve ouvir todo dia, né? Então tem esse negacionismo, tem uma incompreensão do como Sim, do que se trata o isolamento. Eu tenho uma amiga sim. que ela fala assim, ela estava comentando, ela fala assim, gente, eu estou em lockdown faz 90 dias e a quarentena nem começou. Porque tem pessoas que estão em lockdown há 90 dias e tem pessoas que nunca tiveram e não são porque são as pessoas que trabalham, hein? Não é? Porque essas Exato, pessoas não, eu admiro, exato. respeito. São pessoas que acham que não, tudo bem, né? É Acabou isso. de ter uma influência que deu uma festa. Então, eu acho que tem um tanto de a pessoa ser muito alienada, muito capturada pela questão do consumo, tem um negacionismo, não vai acontecer comigo, né? Tem uma É isso. arrogância, uma onipotência, Exato. enfim, às vezes é uma ignorância também, né? Também acho. Passa por isso, sim. Agora, Uhum. esse ponto que você colocou, acho essencial. Quer dizer, como as pessoas se valorizam pelos bens que possuem, não é? E eu acho que essa pandemia
também deve ter dado um certo cavalo de pau, né? Para usar a sua expressão que eu achei ótima, um certo cavalo de pau nessa ideia, na medida em que freou o consumo de todo mundo. Ninguém pôde Aham. comprar assim o melhor iPhone, o melhor tudo, pelo menos durante esse tempo todo, a melhor roupa, tênis, sapato, essa coisa que fica todo mundo nesses templos que são os shoppings, né? Eu acho que isso também, para algumas pessoas, pode ter revalorizado, né, o sentido do consumo. Será? Não, porque assim, as pessoas até podem comprar, porque pela internet você compra, mas você não tem onde exibir. Exato, Você vai isso. mostrar onde? Boa. Um Falou tudo. moletom, por que você Você vai tenta mostrar. comprar um moletom e não consegue? Isso está esgotado, mas você não vai passar de moletom. Então, assim, para quem que você vai mostrar, né? E Exatamente. grande parte do consumo isso no Brasil é muito sério também, né? No É. mundo, mas no Brasil, é mostrar em que lugar que você está na pirâmide social, Exato, né? exato, exato, exato. Ou seja, a gente só valoriza o sujeito que tem objetos, não que é Exato, alguma coisa, né? Isso é exato. um funcionamento super perverso, e a gente fica muito capturado e tentando provar, porque no Brasil a gente tem que provar que a gente tem dinheiro, porque o risco do empobrecimento, da pobreza, é muito assustador. A gente não tem uma pobreza digna no Brasil. A gente tem uma pobreza abandonada, desamparada, que não tem Exato, acesso à saúde, que não tem nada, né? Apesar que a gente exato. tem um maravilhoso SUS, É, mas que só tem no Brasil. Mas a gente tem o risco de você ser. Não tem classe média. Então, ou você tem muito dinheiro, ou você não tem nada. Então, o exato. brasileiro está sempre tendo que provar que ele não faz parte dos É isso. 90% desamparados no Brasil, né? Aí então, Exato. ele vai ter que ir comprando, comprando, comprando. É Exato. uma coisa horrorosa, né? É. Isso a gente vê notadamente em todos os estratos sociais. Todos. Uhum, É uma característica de A a Z. Todo mundo uhum. tem que comprar, comprar para se sentir valorizado, né? E as redes sociais agora, nesses últimos 60 dias, 90 dias, basicamente, ficaram sem aqueles pratos de restaurante, aqueles selfies de viagem. Né? Isso é uma coisa que acho que mexeu muito Com com todo certeza. mundo, né? Abalou. Porque você vê, É. até os próprios pratos que você vai comer, aquela comida Aham. exótica, acaba sendo valorizado também nesse sentido, né? Porque isso mostra que você é uma pessoa que pode viajar, que É tem isso. acesso a restaurantes caros. Olha onde eu tô. Quando você bota aquele pratão, você está dizendo que você está num lugar, né, que tem Restaurante essa. Exatamente. Então, é uma mania do brasileiro. Por exemplo, os europeus, eles são um pouco mais constrangidos de exibir sim, um certo lugar, porque eles ficam constrangidos, eles se xingam muito de burgueses, né? A gente não, a gente sim, já tem uma mentalidade mais americana, né, imitando os americanos, que sim. é de ostentação, de ostentar muito, né? De Exato, tentar se exato. diferenciar, né, dos, É isso. dos... Por isso que eu queria, quem sou eu para querer, mas enfim, que essa pandemia tivesse revalorizado mesmo algumas pessoas, nesse sentido de que, gente, roupa, comida, calma, a gente precisa ter paz interior, né? Porque a gente vê que muitas pessoas estão com uma ansiedade e uma angústia muito grande, né? Aham, aham. E eu não sei, eu queria ouvir sua opinião sobre, será que essa ansiedade, essa angústia, também não se explica pelo fato da pessoa não ter os seus valores internos reais, e sim esses valores falsos de consumo, disso tudo? Será que isso não dá uma certa ansiedade nas pessoas? Não contribui, pelo menos? Totalmente, porque assim, o isolamento, ele nos confronta mesmo com no valor que a gente atribui às coisas e que a gente atribui a si mesmo, né? E se isso Sim, está muito pautado pelo externo, pelo outro, pela imagem, fica difícil esse encontro consigo mesmo. Agora, eu tenho uma certa esperança, tem uma geração nova aí, que seria uma versão homóloga dos hippies, tem uma geração, tem uma molecadinha, Ana, muito bacana que está se formando agora, que mesmo podendo, mesmo sendo dessa classe média alta brasileira, não está sim. muito interessada em ter carro, não está, É isso. prefere ter uma Você tem bicicletinha, toda não está razão. muito interessada em roupa, eles são super descolados, mas é um visual brechó, tem toda uma história de Isso, brechó. Então, isso, é uma geração que está falando, olha, a gente é da turma do privilégio, mas isso, não é assim que a gente quer usar o nosso privilégio, né? exato. Eles estão preocupados com os outros, eles estão preocupados em dar espaço para os jovens negros que não têm chance, eles estão preocupados
em valorizar a questão ecológica. Tem uma geração, sim. Eu não acho que é só... Nem toda geração está tão alienada e capturada pela questão do consumo. Eu estou muito encantada com essa molecada aí que está fazendo a diferença, que está alertando para um monte de questões. Então, a gente tem que também valorizá-los, né? Porque... Hoje, na nossa época, assim, de jovem, a primeira coisa que você queria era tirar carta e arranjar um carro de qualquer jeito. Exato. Eles não têm mais essa visão, entendeu? Exato. Não tem. Não tem. Tem toda a razão. Tanto que esses jovens, eles respeitam muito mais as pessoas enquanto pessoas, todas as minorias, no que diz respeito a aspectos raciais, de gênero. Há uma tolerância incrivelmente maior, isso que eu acho que é uma das grandes riquezas dessa geração atual, que eu estou vendo agora, que são nossos alunos, né? Eu acho que você dá aula, né? A gente está vendo muito isso nos nossos alunos. E eu gosto, eles têm uma atitude, que eu vou dizer assim, muito correta em relação aos aspectos humanos. Isso me dá muita esperança. Eu vejo meu sobrinho, fico feliz também. Né? Isso. Eu acho legal falar isso, né, Ana, lembrar disso, porque como a gente fica vendo noticiário, jornal, fica desesperada com essa mentalidade negacionista, com isso que você acabou de dizer, que é inacreditável, o shopping lotado, tudo isso que você fica de coração partido, não é só isso que a gente também tem jovens que estão saindo, sabe, em defesa dos negros, em defesa dos pobres, fazendo gestos solidários, questionando o consumo, que acham de mau gosto exibir coisas, entendeu? Então, que leem, tem uma juventude aí que eu acho que a gente tem que apostar mais neles, né? Tem que apostar mais neles. E um exemplo que a gente teve foi agora, com esse assassinato cruel do George Floyd. E o que aconteceu no mundo, né? Eu acho que isso foi, talvez, né? Eu acho que agora, né? Esse ano de 2020 foi pautado pelos dois acontecimentos, a pandemia, sem dúvida nenhuma, e a reação mundial que houve a esse assassinato brutal. Eu acho que uma coisa, num certo sentido, está relacionada à outra, na medida em que as duas priorizam o quê? A valorização da vida, né? Ficamos em quarentena para valorizar a vida, defender a vida, não só a nossa vida, mas a vida dos outros, para não colapsar o sistema de saúde, né? E, há um tempo, fomos à rua expostos ao vírus para defender o direito à vida de todas as pessoas, independente de raça, independente de tudo, né? Agora, eu acho que foram dois acontecimentos marcantes desse ano. E o acontecimento americano, ele é muito interessante porque ele é uma denúncia que a gente precisa no Brasil, que é de uma polícia que desde a sua fundação, a polícia não foi, essa polícia americana e brasileira, ela não foi criada na história mesmo da criação da polícia como a gente conhece, ela não foi criada para proteger o cidadão. Ela foi criada para inibir os escravos recém-libertos. Toda a visão da polícia foi criada no sentido de proteger os brancos, os privilegiados, né? Porque a pessoa, conforme ela vai ficando rica, ela vai ficando branca, né? Então, os privilegiados dessa massa de desamparados. Então, quando a campanha deles é tirar os fundos da polícia e investir na sociedade, porque inclusive eles não têm o SUS, eles não têm um sistema único de saúde. Então o americano ele morre em casa porque ele morre de medo de chegar no hospital e não poder pagar a conta, né? Então repensar a polícia é repensar uma sociedade onde a gente pense o bem comum e a preservação da vida e não a morte das pessoas, né? Isso no Brasil urge, porque a gente tem aqui justamente um SUS maravilhoso, que é um projeto mundialmente reconhecido, sucateado, que vai ficando ruim, porque a gente gasta dinheiro onde não devia, ao invés de voltar para aí, né? Então, eu acho que esse movimento, ele, também, assim, o atrevimento de uma análise sociológica, que não é o nosso caso aqui, né? A gente não tem essa competência, mas eu acho que o que você fala faz muito sentido, porque o americano está em casa morrendo de medo de usar um serviço de saúde que não existe para ele e vendo a polícia sendo o tempo todo recebendo dinheiro para coisas que ele fala, mas esse dinheiro não vai estar na saúde, a gente está aqui morrendo, né? Então essa conta não fecha aí. É muito interessante isso que está acontecendo lá. E aqui também tem que ser revista essa questão, né? No que a gente está pondo o nosso dinheiro, né? Nossa, toda razão, Vera, concordo.
Você acredita que nossa conversa foi assim? Já vamos ter que parar já, porque já corta a gente aqui. Espetacular conversar com você, Vera. Você é uma luz mesmo que ajuda todo mundo nos seus livros, nos seus artigos e aqui agora nessa live. Achei espetacular a nossa conversa. Coloca para as pessoas alguma coisa assim para dar esse ânimo. Ou primeiro ânimo pra gente, eu queria dizer que eu descobri por que você é tão querida. Você é muito legal, Ana. Você é adorável, muito Obrigada gostoso. a gente você não tinha tido a oportunidade de conversar, né? Então, não é? foi uma grata surpresa, uma alegria ouvi-la adorei. e estar aqui com esse teu entusiasmo. Olha, eu acho o seguinte, a humanidade, ela é uma luta constante para se superar, para se tornar mais humana, né? E a gente vai lutar contra isso e com isso o tempo todo, né? O homem faz guerras, mas também faz gestos maravilhosos. Então, cabe a nós continuar enxugando esse gelo. A gente tem, eticamente, que continuar fazendo a nossa parte. Eu tenho acompanhado pessoas que estavam profundamente deprimidas e que melhoraram na hora que elas descobriram que elas podiam ser solidárias, que elas começaram ajudando alguém, fazendo uma coisa simples, fazendo prato de comida, levando uma compra para o vizinho. A pessoa começou a falar, nossa, eu tenho uma potência, eu posso fazer algo. Então, ser solidário é terapêutico, Exato, né? Então, se exato. você tá afundado, está se sentindo no lixo, faz o seguinte, faz alguma coisa para alguém, você já vai se sentir melhor, você vai entrar numa cadeia Certeza. potente, né? Senão você fica numa impotência. Então, coragem, gente. A gente tem que continuar batalhando e acreditando na humanidade, que é o que temos, é o que somos. Então, vamos tentar fazer o nosso melhor. É espetacular. E olha, gente, sigam o que a Vera falou, é isso. Fazer o bem só faz bem pra gente mesmo, né? É espetacular. Vera, muito obrigada. Amei conversar com você, tá bom? Espero que a gente tenha outras conversas, tá bom? Estamos aqui, no mesmo endereço. Juntas, tá bom. Obrigada, sou sua fã. Obrigada, viu? Obrigada, querida. Um Beijo, abraço. gente. Tchau. Obrigada Tchau, a todo mundo. tchau. Tchau.